E aí, gente, beleza? O vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de um novo quadro que eu vou trazer aqui no canal, que é o quadro Conhecendo Quadrinistas, que é um quadro onde eu vou escolher algum quadrinista e vou comentar todos os trabalhos desse quadrinista. Então, o primeiro quadrinista escolhido aqui é o Costela, que já eu menciono os quadrinhos dele, mas como eu vou fazer? Eu vou pegar em ordem do primeiro quadrinho dele até o mais atual e vou comentando um por um, principalmente os que eu já li, os que eu não li eu não vou poder comentar. Eu sempre vou estar escolhendo quadrinistas que eu já li, pelo menos a maioria dos quadrinhos que eles têm, e como fonte para esse vídeo eu vou usar o Guia dos Quadrinhos. Eu não sei se tem algum outro site que seria mais indicado que o Guia dos Quadrinhos para usar como fonte, mas é o que eu conheço e que eu tomei aqui como fonte desse vídeo. Costela é um quadrinista que eu gosto muito do trabalho dele e ele vem lançando vários quadrinhos recentemente. Os quadrinhos dele tem uma pegada mais podreira, mais comédia, não tem tanta coisa assim. Às vezes a gente tem alguns podreiras que tem coisas muito pesadas e coisa do tipo. O quadrinho dele não tem muita coisa pesada, mas sempre tem esse tom de comédia muito forte. Eu, pelo menos, acho extremamente engraçado, muito divertido. O Costela, ele tem uma arte que me agrada demais. Ele tem um roteiro que me agrada muito e encaixa, assim, nesse tema de podreiro. Então vamos começar aqui falando dos quadrinhos dele. O primeiro quadrinho dele que consta aqui no Guia dos Quadrinhos, sempre eu vou dar uma pesquisada a mais pra ver se não tem nada faltando. O primeiro é Gefangene, que foi lançada pela editora Zarabatana. Quadrinho bem bonitinho, a editora Zarabatana, ela sempre tem edições bem bonitas. Esse quadrinho aqui, ele foi publicado em 2010, então tem 16 anos, ele ainda está em catálogo. Ainda, eu não sei se tá muito fácil de achar, mas é tranquilo, eu acho, achar esse quadrinho aqui. Ele tinha um preço de capa de R$ 31,00 e 72 páginas aqui. A gente tem a arte do Costela, que mudou bastante, eu vejo uma evolução notável na arte dele de lá pra cá e no roteiro também. Esse é um quadrinho que ele vai ter como se fosse histórias curtas na cadeia. Então são histórias meio malucas, meio alucinadas assim, de personagens na cadeia principalmente. É realmente uma loucura esse quadrinho e pessoalmente eu não gosto tanto desse quadrinho. O Costela, como eu falei, é um autor que eu gosto muito, mas esse é um quadrinho de 2010, então são 16 anos de lá pra cá e assim, normal acontece da gente não gostar de algum quadrinho de um autor, ainda mais um quadrinho tão antigo, né? Então eu percebi uma evolução gigantesca nele, claro que passou muito tempo. Depois aqui no Guia dos Quadrinhos consta 2 participações dele em coletânea, essas 2 eu realmente não li e não tenho aqui, que é primeiro Golden Shower, que foi uma coletânea independente, que foi lançada em 2011, e depois El Perro Feio, que foi lançada em 2021 pela Escória. Essas 2 eu não tenho, não sei se são boas, mas eu sei que a participação dele é bem curta. Depois, em 2025, em fevereiro de 2025, um pouco mais de um ano atrás, a editora Mau Gosto Comics lançou O Enigma do Povo Tarântula. Então, o Gefangene, que foi o primeiro quadrinho que eu li do Costela. Eu li, coincidentemente, eu praticamente li na ordem que os quadrinhos foram lançados. Eu li primeiro Gefangene, não achei tão bom, achei um quadrinho ok. E depois eu li O Enigma do Povo Tarântula, que já foi um quadrinho que eu gostei bastante. E que a gente tem a arte do Costela, a arte atual dele é basicamente essa aqui. Quando não tem cores, né, a arte vai ser sempre nesse estilo. E a gente tem esse personagem aqui que sim, ele se parece ali com um He-Man da vida. Esse quadrinho basicamente vai se passar em um apocalipse zumbi. Então a gente vai ter esse personagem aqui, ele vivendo em um apocalipse zumbi. E é muito divertido. Ele tá basicamente vivendo ali, ele vai começar a fazer essas coisas ali mais na pegada de comédia, tem muita ação. Ele vai aproveitar que tá nesse apocalipse, então ele vai começar a matar pessoas que ele não gostava, que já se tornaram um zumbi. Então um ex-vizinho dele que atropelou o cachorro quando ele era pequeno, ele vai matar o cara. Alguma professora que ele não gostava, ele vai matar, ele vai começar a matar um monte de gente que ele não gostava. Vai ter bastante ação e no final, é um final assim que talvez alguém possa ter um entendimento um pouco diferente, mas pra mim foi uma reviravolta assim, terminou de um jeito que eu não esperava, que eu achei muito legal. Então, O Enigma do Povo Tarântula é um quadrinho que eu gosto muito, e é um quadrinho baratinho, ele é de grampo, ele tem 36 páginas e custa R$20, então vale muito a pena. Depois, em setembro de 2025, dá pra ver que o intervalo entre publicações não é tão grande, e eu não sei se ele já estava produzindo esses quadrinhos há um tempo ou se ele é extremamente produtivo. Em setembro de 2025, a editora
editora Pé de Cabra lançou Fyodor, que é o quadrinho aqui com a edição mais bonita, com o maior número de páginas. Ele tem quase 200 páginas, tem o preço de capa de R$80 e ele tem uma coisa que pra mim é muito especial, que tem as cores. As cores do Costella neste quadrinho são espetaculares. Eu acho tanto a arte dele quanto as cores um espetáculo assim inominável. Eu acho incrível esse quadrinho aqui como um todo, mas essa arte aqui é muito, muito especial. E aqui com 192 páginas, o Costella ele consegue pegar essa maluquice dele e abraçar assim e produzir algo incrível. Aqui a gente vai acompanhar, né, a história do Fyodor. Esse quadrinho eu já fiz uma resenha dele, eu não postei ainda, provavelmente vai sair depois desse vídeo, que eu vou falar bastante sobre esse quadrinho, então eu recomendo assistirem. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido. Mas a gente vai ter o Fyodor e ele vive em um país ali, eu não lembro o nome, é um país fictício, e que as pessoas desse país dele têm o hobby de viajar, né? O hobby principal das pessoas do país dele é viajar, e um amigo dele de infância vai chamar ele para um casamento em outro país fictício, e aí ele vai pegar um navio para ir para esse outro país e ir no casamento do amigo dele. Só porque esse quadrinho tem uma coisa que eu acho espetacular. Vai ser uma aventura. Basicamente, se fosse para resumir o quadrinho, o Fyodor ia ter que ir de um lugar até o outro de navio. Seria essa a base. Só porque uma coisa que eu acho incrível que o Costella faz aqui é que qualquer coisinha secundária que possa acontecer no fundo, que seria algo de fundo assim que aconteceria em qualquer quadrinho, ele dá a maior atenção do mundo e isso se torna ali algo principal no quadrinho por coisa tipo 10 páginas, 12 páginas e é incrível. Então, a viagem do Fyodor ela é meio que interrompida por várias maluquices aleatórias que podem acontecer. Então, por exemplo, tem uma hora que o navio dele para e aí ele desce ali pra visitar a cidade enquanto o navio tá parado no porto e aí ele encontra um cara, né, um charlatão, falando que tem a cápsula do tempo que você bota o dinheiro, ela te leva pra qualquer lugar. E aí o Fyodor entra nessa cápsula do tempo, começa a questionar pra onde ele pode ir, ele começa a pensar, o que acontece se ele for pra tal lugar, ele pode ir pra tal coisa, ele pode voltar pra tal tempo, ele fica viajando nisso, e nisso Costella gasta, sei lá, umas 8 páginas só nessa viagem do Fyodor tentando escolher o lugar pra onde ele vai, e no final das contas ele nem consegue viajar no tempo, porque claramente é uma cápsula ali de um charlatão, mas é incrível, isso é muito incrível. E logo no começo o Fyodor, ele encontra uma mala de dinheiro no meio da rua, e ele começa a viajar, ficar maluco ali pensando o que ele faz com esse dinheiro, se ele devolve, se ele pega pra ele, o que ele faz, as consequências de cada escolha que ele poderia fazer, e é sensacional. E no meu vídeo eu vou falar mais, claro, no meu vídeo exclusivo, então aguardem aí. Mas tem uma coisa também que é incrível aqui no questão mais arte do quadrinho, que ele, eu não sei se ele inventou uma língua, se é só um rabisco, mas o quadrinho, basicamente, ele não tem diálogo, assim, um diálogo direto, né, por assim dizer. Então, tem balões de diálogo, mas todos os balões de diálogo dos personagens estão nessa língua estranha. E embaixo, ou em cima, né, depende do balão, depende do quadro, a gente sempre tem o que seria a tradução de que essa pessoa falou. Então, por exemplo, aqui a gente tem, né, o recordatório aqui, o Fyodor pensando no que tá acontecendo, e aqui embaixo tá como se fosse o recordatóriozinho nessa outra língua, né? E é muito, eu achei isso muito incrível. O quadrinho tem uma arte espetacular, uma história excelente, esse quadrinho é realmente muito incrível. E eu espero que vocês vejam um vídeo dedicado dele também. O próximo quadrinho lançado pelo Costella foi Thunderlay Volume 1. Essa é uma minissérie aí que a Mau Gosto, de novo na Mau Gosto, que a Mau Gosto Corp vai lançar do Costella. E a gente tem esse aqui, ó, que não é grampo, é lombadinha quadradinha, formato bem bonitinho, ficou bem bonitinha a edição. E ele foi lançado em fevereiro de 2026, então dá pra ver que o intervalo dos últimos quadrinhos do Costella é muito curto. E eu tô amando, pra mim pode ter Costella todo mês. Esse quadrinho aqui, ele tem 52 páginas, é um formato menorzinho e ele custa o preço de capa de R$34. E aqui a gente vai acompanhar o Thunderlay. Aqui pela capa a gente já pode ver que é meio que um, assim, tem um ar de Conan, podreira comédia, né? O Thunderlay vai ser esse cara que gosta de usar muita droga, e um dia ele vai usar tanta droga, mas tanta droga, que ele vai abrir um portal interdimensional que vai levar ele pra dimensão do planeta Sectron, que é um planeta muito maluco, que tudo que tem nesse planeta ali é feito pra te matar, então tudo que tem na Terra ali que poderia te matar, lá tem, e é muito pior. E aí o Thunderlay vai viver nesse planeta, e é um quadrinho assim muito, muito engraçado. Eu dei muita risada com esse quadrinho. O final tem um plot twist que é sensacional, é muito engraçado mesmo. A arte dele aqui é uma arte preta e branca, que eu gosto bastante, ó. Acho que dá pra ver legal. Eu gosto bastante
da arte preto e branco do Costela, e é um quadrinho muito divertido que eu tô bem ansioso pra ler o volume 2, né? E nesse planeta Sectron vai ter umas aventurinhas do Thunderley, algo meio aventurinha de He-Man com Conan, assim, achei muito legal. Como eu falei aqui, mostra, né, que é um planeta parecido com a Terra, mas muito pior. Aí, por exemplo, mostra aqui, você já viu uma lagosta horripilante, porém as lagostas de Sectron são muito mais fodas. Lá tinha Triceratops dando tiro de 12 com o chifre. Aí tá o Triceratops dando tiro. Lobo com cauda de escorpião. Todos os animais são peçonhentos ou gigantes. Aí ele fala eventos naturais, né, que tem na Terra. E aí ele fala, só que em Sectron é muito pior. Nevasca pior, vulcão pior. E ele vai mostrando as coisas naturais que tem em Sectron, igual ele fez na Terra, só que aí é tudo exagerado. Então é tsunami de tubarão, aí tem incêndio. Incêndio é tipo um bicho jogando fogo nas coisas. Então, excelente esse quadrinho. E o último quadrinho lançado do Costela, que se eu não me engano foi lançado em março ou abril agora de 2026, mais um, né, intervalo curto, que chama Concoavat, o Monstro. Se eu não me engano, a tradução de Concoavat é 1 vezes 0, alguma coisa assim. É um quadrinho que a editora Pé de Cabra me enviou no formato digital. Eles me enviaram também o quadrinho no formato físico, mas ainda não chegou, então na data de gravação desse vídeo eu tô só com o formato digital aqui no iPad, acho que fica um pouco escuro, né? Quando eu mostro. Esse quadrinho, que ele é um formato menorzinho, eu já vi ele pelo Instagram só, ele tem 88 páginas e o preço de capa é de R$35. E ele vai ter uma narrativa bem diferente. Ele vai ser assim, deixa eu mostrar. É quase como um livro ilustrado, né? Então é um quadro e o texto aqui embaixo. Cada página é um quadro e o texto. Basicamente isso, por 88 páginas. E aqui a gente vai ter meio que se fosse duas histórias. Primeiro, a gente vai conhecer, né, esse personagem da capa, que é o Shin Dong-hao, que ele nasceu, ele tinha um irmão gêmeo na barriga, né? Ele ia ser gêmeo, só que ele absorveu o irmão dele. Isso acontece, né? Ele absorveu o irmão dele, só que não por completo. Então, um pouco do irmão dele ficou vivo na nuca dele aqui. Então, ele tem essa carinha na nuca dele. E essa cara meio que, num primeiro momento, ela não parece ter consciência. Grita, balbuceia algumas coisas, fica resmungando, encara as pessoas, mas ele não parece ter uma consciência própria, ele não comanda nada no corpo. E o Shin Dong, ele tem que viver aí com esse rostinho na nuca dele. Ele vai meio que narrando toda a história de vida desse personagem com esse rostinho na nuca, e é muito legal no final ali dessa primeira parte, né? São duas histórias. Dessa primeira parte é muito legal também, é muito divertido. E aí ele explica que foi uma maldição que provavelmente jogaram na família dele, que fez ele nascer assim, porque todo mundo na família dele ficou meio diferente, né? E eu acho muito engraçado que até quando ele morre e ele vai pro céu, ele vai só a parte dele, então ele fica com um buraco aqui atrás, porque o irmão dele é outra coisa. Apesar dele ser só uma pequena parte do corpo dele, o irmão dele é outra coisa. Então ele vai e ele fica com um buraco assim na nuca. Eu achei muito engraçado. E aí a gente começa outra história, que eu, assim, particularmente quando ela começou, eu pensei, poxa, tava gostando muito da outra história, né? Queria que continuasse a mesma coisa, porque ela parece ser uma história sem ligação nenhuma. Porque começa falando de uma vila ali, que tem o Quaivat, né? Que já tá no nome, né? O Quaivat no nome do título do quadrinho, que é um tigre que tá numa vila ali, que ele tá matando as pessoas, e só tem um homem ali apto pra lutar nessa vila, porque os outros, se eu não me engano, foram pra guerra. Então esse tigre tá matando todo mundo, e ele explica, né? Ele sempre tem paciência pra explicar tudo, Costela, que eu acho muito legal. E aí esse cara vai da vila, ele vai se prontificar a tentar matar esse tigre. Mas é realmente muito, muito legal. Porque quando a gente começa a ler essa segunda história, parece que ela não tem nenhuma relação com a primeira. Mas quando chega no final, ele amarra tudo. Ele faz a ligação entre as duas histórias, que é excelente, muito legal. Então, esse com o Quaivat, eu pensei que eu não ia gostar tanto. Porque ele tem essa parada mais de livro ilustrado, né? Não tem nenhum não, né? Mas ele praticamente não tem balão de diálogo, é quase que um livro ilustrado, um quadrinho todo narrado, né? Mas é muito, muito bom mesmo. Eu achei muito foda. Eu pensei que eu não ia gostar tanto, mas aqui o Costela realmente me surpreendeu muito. Então, finalizando, né? Porque esse foi o último quadrinho lançado do Costela, espero, né? Os últimos tiveram um intervalo entre um e outro muito pequeno. Espero que os próximos também tenham, porque eu tô gostando muito. Vou pegar todos juntos aqui. Então, mostrando de novo aqui. Primeiro, o Gefangene. Segundo, Enigma do Povo Tarântula, que eu gosto muito e recomendo. Depois, O Segredo de Thunderley, quadrinho muito, muito bom. Depois, Fyodor, quadrinho
espetacular. E por fim aqui, que eu só tenho na edição digital por enquanto, o Concaivate, que eu recomendo também. Então espero que tenham gostado desse vídeo, se inscreve no canal. O Concaivate, se eu não mencionei, foi lançado pela editora Pé de Cabra, que fica o agradecimento para a editora que me mandou o quadrinho no formato digital para eu gravar esse vídeo. Em breve vai chegar também o formato físico que eles me enviaram, então fica o agradecimento para a editora. Se você tem interesse nos materiais do Costela, pode seguir ele lá no Instagram, que é Costela, igual tá escrito aí no título do vídeo. Eu vou deixar o Instagram dele na descrição, vou deixar o site da Pé de Cabra, da Mau Gosto, o Instagram deles também na descrição. Diz aí o que você achou desse formato, se quer que eu faça de mais quadrinistas. Eu já tenho uma lista ali de vários e vários quadrinistas nacionais que eu vou fazer esse quadro, mas eu posso trazer qualquer tipo de quadrinista para esse quadro. Então, espero que tenham gostado, deixa aí o que vocês acharam na descrição, se inscreve no canal e valeu!